Estamos em dezembro e eu sei que você se comportou o ano todo em busca dele para saber se ele vai lhe visitar ou não. Você fica parado, a casa quieta. Será que ele vem lhe visitar? Será que ele vai trazer aquilo para você? E aí você ouve o barulho pela janela e ele realmente vem. Ele coloca a mão por trás de você e você olha para trás e vê que ele veio. Krampus veio te buscar. Bom, nem sempre as histórias de Natal foram lindinhas. Como a maior parte das histórias de mitos nunca foram lindinhos. E quando chegava no Natal, vinha ele, Papai Noel, que era São Nicolau. Enquanto São José vinha para pegar no seu pé, São Nicolau vinha para lhe presentear e trazer lembrancinhas, porque você foi um bom menino. Mas se você fosse um mau menino, o que você ia ganhar? Era errado pensar que o mau menino ia ser presenteado. Para isso, chegou a figura daquele que punia os maus meninos. E essa figura era Krampus, o assistente do Papai Noel. E ele não era lá muito bonitinho. Pelo contrário, ele era feio para danar, mais feio do que a miséria, pior do que a necessidade, algo parecido com a sua sogra aparecendo de noite aí na festa de Natal, que você fingiu que não ia acontecer, mas aconteceu assim mesmo e aparece lá, a sua sogra e o seu cunhado. O que pode ser mais terrível do que isso? Krampus, é óbvio. E o Krampus vinha com um grande cestão para carregar as criancinhas, mas era isso que os pais contavam para as criancinhas se elas fossem ruins, que Krampus ia pegar, colocar dentro do cesto e levar para algum castelo lá mal assombrado e elas iam ser punidas. Não muito diferente da história do velho do saco. Nesse meio tempo, as crianças que eram levadas normalmente nunca se sabiam delas, ou quando voltavam bem afiadinhas, muito bem calmas, muito bem obedientes. Afinal, entrar na porrada nunca foi uma coisa muito divertida. Aliás, poderiam fazer isso hoje em dia. Mas do jeito que andam algumas crianças hoje, eu acho que uma surra é até pouco. O Krampus apareceria logo com uma ponta .50 metralhando todo mundo. De qualquer forma, Krampus, ele tinha aquela figura demoníaca, mas ele estava sempre a serviço de Papai Noel. São Nicolau que tinha o poder de levar Krampus de volta para o inferno. E isso se popularizou durante o século XVII, século XVIII. No século XIX a coisinha começa a mudar, já que ele começa a ser demonizado. Na década de 20 tinha até estampas de Krampus levando Papai Noel de lambreta. Sério, eu adorei essa imagem. Krampus de lambreta, uma motocicleta com o Papai Noel não sai de cá levando presentes para as criancinhas. O que pode ser mais maneiro do que isso? Chegou a Segunda Guerra Mundial e começaram a associar Krampus a punir as piores criancinhas da face da Terra, que eram os fascistas. Afinal, o que pode ser pior, ou criança pior do que um fascista, nazista, filho da puta? Bom, deixa pra lá. O que acontecia então era uma forma da pessoa externar a sua insatisfação com o que estava acontecendo. E começou a haver um mito que Krampus ia pegar esses fascistas e levarem pro raio que o parta. Bom, no caso de Dresden e Düsseldorf, apareceu logo alguns aviões fazendo carpet bombing e aniquilando aquela bosta toda. Infelizmente, eles estavam bombardeando as pessoas que não tinham muito a ver com isso. Mas guerras são assim. E a população é a que mais se ferra nessa história. E eu não vou nem levar em conta Hiroshima e Nagasaki, porque enquanto lá morreu em torno de, 20 mil pessoas, em Dresden e Düsseldorf morreram 10 vezes isso. Não que isso seja mais bonitinho, mas enfim, guerras são uma merda. O mito de Krampus se popularizou de tal maneira que ainda hoje na Alemanha existem chamados blocos de Krampus. Sim, pessoal, é tipo um Halloween. O pessoal se veste de Krampus e sai por aí aterrorizando as criancinhas. Deve ser o máximo. Só que, infelizmente, a Igreja Católica, como sempre, começou a associar Krampus com um capeta.
E começou a demonizá-lo. Engraçado que existe até mitos que o próprio Papai Noel era um ser ruinzinho. Tem até um filme de terror chamado Santa, se eu não me engano, que explora que o Noelzão era um ser bem malévolo que saía no Natal para pegar todo mundo. Já aqui no Brasil, nós também temos um festival de Krampus, já apesar de não ser muito divulgado lá no interior de Santa Catarina, lá no Vale do Itajaí. De qualquer forma, Krampus se torna uma grande referência, mas ele não é o único ajudante do Papai Noel. Também tem o Svartpeter, ou o Pedro o Negro. O Pedro Negro era também um ajudante do Papai Noel que antigamente era tido como um demônio e foi convertido com figuras humanas, e ele é negro. Com direito a cabelos encaracolados e chapéu de plumas, e ele ajudava São Nicolau a proteger as crianças e fazê-las ficarem no caminho certo da retidão, e ameaçando levá-las num saco de juta para longe dali e para onde ninguém sabe. Então eu sugiro que vocês, crianças, se comportem. Pedro Negro é uma figura que até hoje aparece nas figuras natalinas e fazem até desfile com ele. Apesar de algum comissariado das Nações Unidas terem achado que isso era meio racista. Porque, sabe, negros e escravos, como se não houvessem escravos brancos naquela época também. Naquela época de 1600, outros servos também estavam sempre a serviço dos senhores feudais e tudo, e não eram lá muito bem remunerados. Os próprios elfos do Papai Noel poderiam ser tidos como escravos, afinal eram criaturinhas mágicas que trabalhavam sem nenhuma remuneração. Eles trabalhavam até no Natal. Olha só que absurdo. Se nós formos observar que tudo que aparece com a figura de negro é socialmente de escravo, acho que nós é que seremos os racistas, ou não? Então, para você, aqui nesse Natal, deixo os meus votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E lembre-se, comportem-se, crianças! Ou Krampus vai ter uma conversinha com vocês. Esse é André, do seu ceticismo.net, e eu espero ter me comportado bem. Obrigado por terem assistido.